Bom, pra quem nos ouve, pensem na seguinte cena, tá? É sábado à noite. Aham, o clássico encontro do fim de semana. Exato. Um grupo de amigos se reúne ao redor da mesa para estrear um jogo de tabuleiro novo. O que por si só já exige toda uma preparação. Nossa, sim. Mas antes de sequer abrir o tabuleiro, ou, sei lá, rolar um único dado, cada pessoa ali recebe um alicate de corte fino, uma pequena lixa e aquelas cartelas cheias de peças de plástico cru. É, aquelas matrizes de fábrica mesmo. Isso. E olha, em praticamente qualquer outro cenário da indústria de entretenimento moderno, esse grupo de amigos simplesmente iria embora, né? Ou, no mínimo, pediriam uma pizza e ignorariam a caixa no canto da sala. Com certeza. Mas o lance é que, em outubro de 2026, a Bandai está apostando que essa exata situação vai revolucionar o mercado. E não é uma aposta pequena. É, na verdade, uma manobra super calculada para redefinir o que as pessoas consideram como, tipo, o início de uma partida. Pois é. E para entender essa manobra, a gente reuniu uma pilha de materiais para nossa imersão de hoje. Que inclui bastante coisa oficial e não oficial, né? Sim, nós estamos dissecando desde comunicados de imprensa oficiais da Bandai Namco até aqueles guias detalhados de estratégia para lojistas. Ah, os guias da Game Tree e da J2 Games, esses são muito reveladores. Muito. E também pegamos transcrições de vídeos oficiais ensinando as regras. E, claro, a gente fez um mergulho antropológico nas discussões fervorosas da comunidade. O Reddit, né? O sub-rung da Massemble tá pegando fogo ultimamente. Exatamente. Então a nossa missão nessa análise profunda é desvendar como o lançamento de Gundam Assemble está tentando uma façanha raríssima. Que é juntar dois mundos que, historicamente, não se misturam muito. Isso. Eles querem fundir o passatempo solitário, aquele negócio metódico e silencioso de montar modelos de plástico. Os famosos Gunpla, né? Isso, os Gunpla. Fundir isso com a arena super social, imprevisível e barulhenta dos jogos de tabuleiro táticos. É tipo um cavalo de Troia brilhante, sabe? Nossa, essa analogia é perfeita, é bem isso mesmo. Porque a caixa atrai os modelistas com a promessa de montar robôs super detalhados ali de uns 5 centímetros, mas secretamente transforma essas pessoas em estrategistas ferozes na mesa. Aham. E do outro lado, pega o jogador super competitivo e força esse cara a desacelerar, focar no trabalho manual antes de competir. Mas bom, antes da gente falar sobre o cheiro da cola de plástico ou o som do alicate cortando as peças, a gente precisa falar do campo de batalha virtual. Com certeza, porque o que faz essa armadilha do cavalo de Troia funcionar tão bem é que a isca física esconde um sistema matemático brutal. É o núcleo das regras. Exato. Precisamos entender a gravidade do que acontece quando esses robôs finalmente tocam o mapa. Porque ter figuras bonitas na prateleira é uma coisa. É só decoração, né? Sim, mas dar a elas um peso estratégico em uma arena é o que sustenta a retenção do público a longo prazo. Então vamos mapear essa arena para nossa audiência. O jogo acontece num mapa hexagonal, certo? Isso, o clássico grid de hexágonos. E estamos falando de esquadrões bem pequenos e focados. A configuração mínima é de 3 contra 3. Então não são aqueles exércitos massivos, anônimos, com dezenas de miniaturas. Não, de jeito nenhum. São escaramuças onde cada unidade importa muito. E o terreno também dita as regras da física, Lina. Se uma unidade está numa elevação ou presa num hexágono de água, isso afeta diretamente até onde ela pode andar. E a precisão do armamento também. Mas sabe o que é mais fascinante nessa mecânica? O quê? Não é o espaço, é o tempo. O sistema de linha do tempo, ou Timeline System. Essa é a verdadeira quebra de paradigma que as fontes mostram. Ah, sim, porque a maior praga dos jogos táticos de mesa sempre foi aquela burocracia do turno, né? Exato, aquele problema clássico de lentidão. Um jogador faz uma sequência interminável de ações enquanto o outro cruza os braços e espera. Fica lá entediado mexendo no celular. Pois é, e esse lançamento simplesmente oblitera o conceito de agora é o meu turno e depois é o seu turno. Pelo que eu li, em vez de turnos, o jogo inteiro se desenrola numa trilha numerada de 10 rodadas que formam o que eles chamam de uma fase. Isso. E um jogo padrão tem 2 fases, ou seja, 20 rodadas no total. Para mim, lendo as regras, pareceu muito com um orçamento financeiro. Tipo, ir fazer compras no shopping. Como assim? É que as ações não são gratuitas, sabe? A moeda que você gasta no jogo é o tempo. Ah, sim. A economia de ações. É brilhante mesmo. Então,
Vamos imaginar isso na prática. Digamos que o meu robô esteja no alto de uma elevação e eu decida disparar o Beam Rifle. O rifle de feixe pesado, um ataque clássico. Isso. As regras dizem que esse tiro custa 4 rodadas na linha do tempo. O que é um custo altíssimo. É quase metade da fase. Exato. Eu dou um tiro potencialmente devastador agora, mas a minha unidade fica estática, paralisada na mesa pelas próximas 4 marcações de tempo. Enquanto isso, o oponente vê essa brecha gigantesca e pode reagir. Ele usa, só 2 tempos para dar um dash, que é um movimento extra rápido, e mais 2 tempos para um ataque corpo a corpo com o sabre de feixe. Ele basicamente dança ao redor da sua unidade porque você gastou todo o orçamento de uma vez só. É brutal. E aí, quando o ataque finalmente acerta, entra a rolagem de dados. E eles usam dados de 10 lados, os famosos D10. Sim, e as regras de acerto são bem diretas. Tirar um 4 ou mais já é um acerto básico. O que significa que você acerta com muita frequência. Muito. O jogo não quer que os jogadores fiquem errando golpes e estendendo a partida à toa. Mas e se rolar um 9 ou um 10? Aí é um acerto crítico. E isso não só dá mais dano, mas aciona os efeitos especiais das cartas da unidade. Aquelas cartas de táticas e habilidades, né? De comando, contínuas e de resposta. Isso mesmo. Cria uma camada extra de estratégia. Mas espera aí, eu preciso trazer um pouco de ceticismo para a mesa agora. Porque eu olho para isso tudo... E vê muita matemática. Exatamente. A gente tem matemática de orçamento de tempo, penalidades por terreno aquático, cartas de habilidades de comando, rolagem de dado de 10 lados, procurando crítico para acionar subefeito. Falando assim parece muita coisa. E isso tudo não cria um muro de complexidade? Digo pro fã mais casual de anime que só queria abrir a caixa, botar o robô favorito na mesa e fazer barulho de laser? É uma dedução super natural achar que isso vai afastar os jogadores casuais. Eu mesma pensei nisso de início. E por que não afasta? Porque, ironicamente, o que os designers fizeram foi o oposto de criar burocracia. Esse sistema de tempo elimina a necessidade daquelas tabelas complexas de resolução. Ah, aquelas tabelas chatas de jogo de guerra antigo. Isso. Em jogos tradicionais, para saber se um ataque funciona, o jogador precisa cruzar o valor da armadura com o ângulo do tiro num manual enorme. É um pesadelo. Aqui não. A complexidade foi transferida para a psicologia da decisão. Cria uma tensão psicológica imediata, sabe? Bater forte e ficar vulnerável ou dar golpes rápidos e manter a mobilidade? Precisamente. A matemática de contar até 4 numa trilha é universal e instantânea. A carga cognitiva não está em ler regra. Tem olhar para o oponente e pensar nas consequências. É um design que recompensa o pensamento tático sem sobrecarregar a mesa. Exato. Mas claro, ter um sistema de turnos perfeito no papel não significa nada se as peças na mesa não forem atrativas. E é aqui que a gente entra no aspecto mais surpreendente dessa análise, na minha opinião. O lado tátil do lançamento. O DNA do gameplay. A fusão do plástico e da pintura. Porque as regras dão vida ao jogo, mas o que realmente vai atrair a base de fãs da Bandai é a fisicalidade das peças sendo movidas ali na placa hexagonal. E o fato de que essas peças não vêm prontas. Isso me chocou um pouco, confesso. Os jogadores têm que montar miniaturas ali de uns 5 centímetros a partir daquelas matrizes plásticas, os sprues. Capturando toda a essência dos famosos kits de montar. E eles encorajam muito a pintura também. E a estratégia de varejo para isso é fascinante. Pelos guias das lojas Game 3 e J2 Games, o Starter Set 01 custa ali uns $35. Um preço de entrada bem competitivo para jogos de tabuleiro e é recomendado para maiores de 15 anos. O que já mostra que não é um brinquedinho. E essa caixa base vem com 6 miniaturas icônicas. Nossa, e são pesos pesados da franquia, né? O clássico RX-782 Gundam, o Zaku 2 do Char. Wing Gundam Zero Epion Barbatos Lupus Rex. Além, claro, das cartas, mapa e dados. Mas a grande jogada é o que vem depois da caixa base. O caminho duplo que eles criaram para o consumidor. Exato. Eles sugerem um caminho para os jogadores focados na profundidade tática, com pacotes de expansão tipo o EX03, EX04. E um caminho totalmente diferente para os entusiastas do hobby manual, que é o Paint Pack 01. O PA01.
Um kit só com tintas e ferramentas de customização visual. E eles prometem mais de 30 itens no primeiro ano de lançamento. O que é uma agressividade de mercado absurda. Mas, de novo, eu preciso levantar um obstáculo real aqui. Pensando na conveniência. Pode falar. Para alguém que só quer abrir uma caixa com os amigos no sábado à noite e jogar, exigir que a pessoa construa as próprias peças antes de jogar não é um tiro no pé comercial? Olha, eu diria que isso é, na verdade, a maior sacada deles. É um recurso, não um defeito. Como assim? Por que criar atrito de propósito? Porque a Bandai está apostando pesado num viés cognitivo conhecido como o efeito IKEA. Ah, igual a loja de móveis, onde você compra a estante desmontada e perde o domingo tentando encaixar? Exatamente. A psicologia comportamental mostra que a gente valoriza desproporcionalmente algo que nós mesmos construímos com nosso esforço. Entendi. Se viesse um boneco de plástico genérico pronto, a pessoa não daria valor. Exato. Se esse peão pronto for destruído no jogo por um tiro crítico, o jogador só tira ele da mesa e pronto. Mas o jogador passou a quinta-feira à noite inteira cortando peças milimétricas, lixando e pintando o robô. Aquilo deixa de ser um pedaço de plástico. É a criação dele. O apego emocional se multiplica. E tem outro fator crucial aí. Qual? O hobby contínuo. Ao exigir montagem e pintura, o jogo deixa de ser algo que acontece só no sábado à noite. Ah, ele preenche a terça, a quarta, a quinta? Mantém os jogadores engajados entre as partidas. Eles vão assistir tutoriais de pintura no YouTube, comprar pincéis novos. Isso transforma o jogo num estilo de vida. E a ambição deles vai além de unir modelistas e jogadores de tabuleiro, né? Muito além. Tem uma teia corporativa bizarra acontecendo aqui para capturar até a galera dos jogos de cartas colecionáveis. Os TCGs. Isso me leva ao nosso próximo segmento. O ecossistema e o multiverso físico da Bandai, porque essa sobreposição de públicos não está rolando no vácuo. Tem uma polinização cruzada incrível entre os diferentes produtos da franquia. Pelas fontes, a gente descobriu um produto que ilustra isso perfeitamente. O ST-02A Wings of Advance. Esse produto é fascinante e bizarro ao mesmo tempo. Mas dentro dessa caixa de cartas, eles colocaram 3 miniaturas do Gundam Assembly que exigem montagem. E o fórum do Reddit já confirmou isso. A galera que comprou kits do jogo de cartas, tipo Heroic Beginnings ou Rush of Zeon, Eles relataram que as miniaturas nesses pacotes são exatamente as mesmas esculturas, na mesma escala usadas no jogo de tabuleiro. o que cria uma situação inédita. É quase como se fossem DLCs físicos. Exato, foi exatamente o termo que me veio à mente, DLCs físicos. Mas a única barreira é que, para usar essas miniaturas do baralho no tabuleiro hexagonal, o pessoal precisa das cartas de estatísticas do tabuleiro. O que gerou aquele debate gigantesco na comunidade, né? Se eles devem imprimir as próprias cartas em casa ou esperar um lançamento independente. Mas eu te pergunto, a Bandai não está arriscando confundir o consumidor ao misturar matrizes de plástico de montar dentro de uma caixa de jogo de cartas? Eu defendo que isso é o ápice da retenção de ecossistema. É brilhante. Mas não gera atrito na hora da compra? Talvez no começo, mas se quem nos ouve pensar bem, se você compra o jogo de cartas, você acidentalmente já adquire 10% do que precisa para começar no jogo de tabuleiro. Ah, é uma rampa de acesso furtiva. Exatamente. Disfarçada de brinde, garante que o dinheiro e o tempo que o jogador investiu numa linha de produtos da empresa tem utilidade em outra. É uma rede de segurança para reter o cliente. Mas um ecossistema tão vasto, exigindo montagem, tempo, cartas, pode desmoronar sobre o próprio peso, não acha? Com certeza. E é por isso que a infraestrutura da comunidade importa tanto. Um motor do hype. Porque a gente está falando de um jogo que só sai em outubro de 2026. Falta muito tempo. Mas o que está acontecendo agora, esses meses antes do lançamento, é crucial para pavimentar o terreno. Um jogo de mesa complexo assim morre na caixa se não tiver quem ensine. Oficialmente, a Bandai está lançando artilharia pesada. A plataforma digital Bandai Tabletop Games, por exemplo... Para centralizar registros de torneios locais e o histórico das partidas. Sim, e eles já estão rodando eventos massivos, tipo o Bandai Card Games Fest 25-26 lá em Las Vegas. Com as primeiras demonstrações mundiais e até experiências táteis de pintura para o público. E chamaram até o Kyle McCarley,
que é o dublador original em inglês do anime Iron-Blooded Orphans, para fazer um playtest num vídeo promocional. É o marketing institucional trabalhando forte. Mas, para mim, o lado mais impressionante é o não oficial, o movimento da base. O Reddit. Cara, o Handgame Assemble tá simplesmente em chamas. Os usuários não estão esperando a Bandai. Eles estão construindo a enciclopédia do jogo do absoluto zero, a gondassemble.wikigg. Sim, e eu vi um usuário lá, o Talisco, que sugeriu usar o layout lógico daquele jogo de guerra antigo, o Confrontation, como modelo para a wiki. Para criar as páginas de facções, colocar as estatísticas das unidades e embutir as cartas de táticas direto no texto. Com índice alfabético de habilidades e tudo mais. E não para por aí. Os fãs já estão fazendo modelos 3D dessas miniaturas de plástico para colocar no Tabletop Simulator, o TTS. Tudo para poder praticar digitalmente meses antes de o jogo físico existir de verdade. Vídeo de 10 segundos. E na contramão disso tudo, Você tem um grupo enorme de pessoas gastando horas do tempo livre para organizar planilhas complexas voluntariamente, desenhar wikis e se preparar para montar robôs de plástico com cola e lixa. é que, para a viabilidade a longo prazo de jogos de mesa físicos, esse tipo de trabalho invisível da comunidade na fase de pré-lançamento dita o sucesso ou o fracasso. São eles que reduzem a barreira de entrada, né? Exato. A Bandai está fornecendo a matéria-prima densa, mas são os fãs apaixonados construindo as wikis e os simuladores que pegam na mão dos novos jogadores. Sem eles seria um nicho muito restrito. E isso nos leva a recapitular um pouco da nossa jornada de hoje, porque a gente passou por muita coisa. Foi uma imersão profunda mesmo. Começamos destrinchando o campo de batalha e como o tempo é usado como moeda naquela mecânica inovadora da linha do tempo. Uma sacada genial para eliminar a burocracia dos turnos, como a gente conversou. Depois, a gente explorou a psicologia tátil por trás da decisão de obrigar o jogador a montar e pintar as miniaturas de Gunpla. O famoso efeito IKEA gerando apego emocional ao plástico. Daí, vimos a engenhosa teia comercial, os DLCs físicos conectando as caixas de baralho de cartas com o jogo de tabuleiro hexagonal. E terminamos admirando essa infraestrutura colossal que os fãs já construíram. E olha, eu sou meio suspeita para falar, mas isso importa muito para além dos fãs de anime. Para nossa audiência que trabalha com outras indústrias, por exemplo. Com certeza. Porque o que a gente está vendo aqui é uma aula magistral de design de produto e de construção de ecossistema. Totalmente. Mostra como experiências físicas, táteis e que exigem muito tempo estão conseguindo prosperar. Justamente por pegarem emprestado as estratégias de engajamento contínuo, de ecossistema cruzado, que a gente vê nos videogames e nos produtos digitais. E isso me deixa com uma reflexão intrigante para a gente encerrar e para nossa audiência ficar pensando. Manda. Pensa comigo. Se um jogo de mesa de 2026 consegue fundir com tanto sucesso a construção física metódica de modelos, a coleção agressiva de cartas e a estratégia complexa de tabuleiro num único ecossistema orgânico, Quais outros passatempos completamente isolados a gente poderia ver fundidos no futuro? exato. Imagina, sei lá, um clube de leitura que exige que os membros recebam em casa e resolvam quebra-cabeças mecânicos reais de metal para conseguir destravar o próximo capítulo do livro no aplicativo. Nossa, isso seria incrível! O analógico e o intelectual, né? Quando as fronteiras dos hobbies começam a desmoronar dessa forma, onde é que termina o produto que a gente compra na prateleira e onde começa o estilo de vida que acaba nos consumindo por completo? É uma ótima pergunta para levar para a semana. Fica a reflexão para quem acompanha a gente. Até a próxima imersão.